Oséias, capítulo de número 5, diz assim a palavra do Senhor. Ouvi isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós outros, visto que fostes um laço em Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Conheço a Efraim, e Israel não me está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles, e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Estes irão com os seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Agora, a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Tocai a trombeta em Gibeá, e em Ramá tocai a rebate. Levantai gritos em Bet-Aven. Cuidado, Benjamim. Efraim tornar-se-á assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel tornei conhecido o que se cumprirá. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado pelo castigo, porque foi do seu agrado andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e se dirigiu ao rei principal, que o acudisse. Mas ele não poderá curá-los, nem sarar a sua chaga. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo os despedaçarei, e ir-me-ei embora, arrebatá-los-ei, e não haverá quem os livre. Até aqui, meus irmãos, nós já fomos conduzidos em oração pela nossa irmã, então vamos partir para o estudo do texto. Como eu disse, segunda parte do estudo no capítulo 5 do profeta Oséias, e de modo geral, nosso 17º estudo neste livro. Vejam só, 17 estudos já no total no livro do profeta Oséias. Qual é o nosso objetivo hoje? Concluir o estudo do 5º capítulo, até o verso de número 14, como eu disse aos irmãos, já expliquei a razão de separarmos o verso de número 15, e aí por fim nós vamos refletir sobre a sua mensagem, aplicando suas lições à nossa vida cotidiana. É sempre assim, entendemos o sentido e depois extraímos do texto as aplicações pertinentes para a nossa vida hoje. Porque o que há de aplicações erradas sendo feitas, porque o sentido do texto não é captado, não preciso dizer, os irmãos já conhecem. Qual é o nosso plano de estudo, portanto? Uma breve recapitulação do estudo passado, como sempre fazemos, até porque há irmãos nossos que viajaram, né? Aliás, não perderam a quarta-feira, né? Viajaram depois. Mas é sempre bom termos essa recapitulação. Depois vamos estudar de 8 a 14, aquilo que eu intitulei como, inspirado, obviamente, nos estudiosos, como guerra e juízo iminentes, próximos, para que depois, por fim, em terceiro e último lugar, nós façamos algumas reflexões à nossa vida cotidiana. Então vamos ver aqui, vamos olhar para o texto, para aprendermos, ou melhor, para relembrarmos o que vimos na semana passada, quando começamos a estudar o capítulo 5 do profeta Oséias. Vejam lá, na semana passada, olhando especificamente para os versos 1 a 7, né, do primeiro verso até o verso de número 7, nós vimos primeiro que a advertência divina se dirigiu ao povo e à liderança de Israel. Liderança esta religiosa e política. Volte os olhos para o verso 1. Ouvi isto, ó sacerdotes. Escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei. Vejam lá,
advertência de Deus dirigida ao povo e à liderança do povo. Liderança religiosa, sacerdotes. Liderança política, casa do rei. O Senhor anuncia juízo contra os que deveriam julgar retamente. Ou seja, esses líderes, sacerdotes e príncipes, e aqueles que faziam parte da casa real, deveriam julgar corretamente o povo, mas não faziam isso. Portanto, esses que tinham a prerrogativa de julgar serão agora julgados por Deus. Vimos lá no comecinho do capítulo de número 5. E qual era a razão do juízo, a razão de ser da advertência divina? Os líderes, especialmente, se tornaram armadilhas para o povo. Volte os olhos para o finalzinho do verso 1. Visto que fostes um laço em Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Os irmãos se lembram do significado disso? Aqui faz-se referência a armadilhas que eram usadas para capturar animais lá no Antigo Oriente Próximo, nos dias do profeta. E, portanto, a denúncia é de que a liderança de Israel se tornou armadilha para o povo. Em vez de fazer o povo crescer e prosperar no seu relacionamento com Deus, estava prejudicando o povo. Nós vimos isso já na semana passada. E aí Deus diz, deixa claro por meio do profeta, que não há nada que o povo faça que lhe esteja oculto. O Senhor conhece os caminhos do seu povo. Tudo aquilo que o povo faz, ele tem total conhecimento. O pecado de seu povo não está oculto aos seus olhos. Vejam o verso 3. Conheço a Efraim, e Israel não me está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. Os irmãos se lembram das aplicações, ou da aplicação que nós fizemos a partir daqui? Nós até podemos tentar esconder dos homens os nossos pecados, mas jamais seremos capazes de esconder de Deus. E a notícia, que pode não parecer tão boa a alguns, é que tudo aquilo que está oculto um dia será revelado. Portanto, não nos esqueçamos disso. Por fim, olhando para os versos 5 a 7, nós vimos que por causa do seu pecado, o povo não encontrará mais a Deus. Pelo menos não em sua feição misericordiosa, vamos dizer assim. Em sua feição graciosa, ou melhor, em sua feição amorosa. Deixe-me ser ainda mais direto. Só resta ao povo a disciplina. O povo não ouviu as exortações dos profetas do passado, não ouviu as constantes asseverações dos profetas de Deus que os chamou para voltar à lei, à vontade do Senhor, abandonar os seus maus caminhos, e por causa disso agora o povo está prestes a colher as consequências disso. Foi o que vimos até o verso 7. Volte os olhos para o verso 7. Aleivosamente se houveram contra o Senhor. Olha lá, o povo deliberadamente, o povo afundado em pecados, se houve contra o Senhor. E agora, diz o finalzinho do verso 7, não lhe resta mais nada que não seja a consumação, vamos chamar assim, né? Não lhe resta mais nada, vamos ser mais específicos, que não seja ser consumido pela disciplina do Senhor. Ok? Dúvidas? Tudo certo? Se lembraram daquilo que nós estudamos na semana passada, de 1 a 7, vamos prosseguir agora. Verso de número 8, que falam, aliás, de 8 a 14, versos de 8 a 14, que falam sobre a guerra e o juízo que estão prestes a chegar, iminentes, próximos. Vamos ver. Versos 8 e 9. Tocai a trombeta em Gibeá, lá de Oséias capítulo 5, versos 8 e 9. Tocai a trombeta em Gibeá, e em Ramá, tocai a rebate. Levantai gritos em Bet-Aven, cuidado, Benjamim. Em Efraim tornar-se-á assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel tornei conhecido o que se cumprirá. Vamos tentar entender então esses dois primeiros versos que lemos.
aos quais nos dedicaremos especialmente até o verso 14 hoje, né? Nesta noite. Notem, essa sessão, irmãos, começa com um chamado dramático da parte de Deus por meio do profeta. Um alarme de guerra. É exatamente isso que nós vemos aqui a partir do verso de número 8. Tenham isso em mente e agora volte os olhos para o verso de número 8. Tocai a trombeta em Gibeá. Em Ramá, tocai a rebate. Aqui, meus irmãos, a linguagem do texto faz referência aos instrumentos que nos dias do profeta eram utilizados para anunciar a invasão do inimigo. Eram os instrumentos que eram tocados para anunciar que o inimigo estava chegando, que o ataque do inimigo era próximo. O toque da trombeta, o toque da rebate. Instrumentos que anunciavam a chegada do inimigo. Ainda hoje nos quartéis, ainda há essa figura do trompetista. Eu sei que antigamente tinha, né? Alguém que tocava trombone lá, mas no caso do Brasil não é para anunciar a chegada de inimigo nenhum, né? Geralmente é só para acordar o pessoal na hora que está marcada para que eles acordem. Mas nesse caso aqui, meus irmãos, as guerras eram constantes. Para o povo ficar em prontidão. Quando esses instrumentos eram tocados, os homens com idade militar mínima saíam dos seus afazeres, daquilo que estavam fazendo, se estivessem no campo, onde quer que estivessem, para voltar para o povoado, para a concentração urbana, vamos chamar assim, para guerrear. Era o sinal de que os inimigos estavam chegando, de que era necessário partir para o campo militar. E vejam, gritos também eram dados, e o texto faz referência a isso. Olha lá o verso 8. Levantai gritos em Bet-Aven. Nós já falamos sobre essa palavrinha fazendo referência a uma cidade, não é? Na verdade, é muito provável que a referência aqui seja dada a Betel, a casa de Deus, que por ter se desviado do Senhor, a sua população ter se afastado de Deus, ficou conhecida como Bet-Aven, ou Aven, a casa da maldade, chamada assim pelo profeta. Seja como for, meus irmãos, aqui nós temos um alarme de guerra. Trombetas precisam ser tocadas. Gritos precisam ser levantados. E aí vejam lá, notem que os verbos estão no plural. Tocai, segunda pessoa do plural. Levantai, segunda pessoa do plural. Qual é a ideia? Na língua hebraica também está assim, no plural. É como se a advertência divina fosse dirigida a várias cidades. Há vários responsáveis em todo o território de Israel por tocar a trombeta e anunciar a chegada de inimigos. Ou seja, faz referência a uma realidade maior do que a realidade local de um único povoado. E os irmãos viram aí que são 3 cidades mencionadas? Gibeá, Ramá e Bet-Aven. Essas 3 cidades, irmãos, à época, estavam situadas no território da tribo de Benjamim. Nós temos um mapa aqui, daqui a pouquinho eu vou avançar e os irmãos se localizarão com mais facilidade nisso que eu estou dizendo agora. Mas essas 3 cidades, dizem os estudiosos, estavam localizadas no território da tribo de Benjamim, ou seja, no extremo sul do reino de Israel, no limite do reino de Israel com o reino de Judá, no limite do reino do norte com o reino do sul. Então, com base nisso, o que é que nós devemos entender aqui? Nós devemos entender que os exércitos inimigos chegariam, invadiriam a terra de Israel até o seu limite. Os inimigos ocupariam Israel por todo o seu território, até a sua fronteira com o reino de Judá. Vejam lá o mapa, daqui a pouco eu volto aqui. Olha lá, não sei se está um pouco claro, se os irmãos enxergam daí. Mas lembrem-se, aqui estão os 2 reinos, reino de Israel ao norte, reino de Judá ao sul, há uma fronteira, obviamente, entre os dois, e olha, vejam só onde está a tribo de Benjamim, tal como distribuída a terra de Canaã, está bem aqui, ó, no limite entre aquilo que anos depois
se deu com a divisão, né? No limite entre os reinos de Israel e o reino de Judá. Os estudiosos entendem que as 3 cidades mencionadas aqui estão bem aqui em Benjamim. Então, qual é a ideia? Se bem provavelmente, e é o caso aqui, o texto faz referência à invasão da Assíria, que é o povo que vai levar Israel cativo. A Assíria, irmãos, é que aqui não tem mapa, mas sigam o laser. Está mais ou menos aqui, ó, se o mapa fosse expandido. Está ao norte. Então é como se a profecia dissesse que os inimigos estão vindo, estão chegando, e quando invadirem o reino de Israel, avançarão até as suas fronteiras com Judá, ao sul. Lá nessas 3 cidadezinhas aqui, que pertenciam à tribo de Benjamim, ao território da tribo de Benjamim. Diga lá, meu irmão. Pastor, é uma pergunta nesse sentido. Eu posso entender que como vai tratar sempre desses 2 povos, 2 reinos, e a Síria vai levar Israel cativo, a gente já sabe. Depois que a Babilônia vai levar o Judá. Isso. Como está nós vimos aí que está na divisa, né? As advertências que o profeta faz aqui, nós já vimos que manda o Judá ficar esperto e escutar também. Perfeito, perfeito. E é esse o sentido dos gritos estarem nessas cidades aí já próximas, como se fosse um alerta para o Judá. E a segunda coisa, como você disse, os assírios tão somente iam até aqui, daqui para lá, Judá, deixa eu colocar aí. É nessa linha que a gente... Basicamente é isso, irmão. Mas vai ficar mais clara a advertência ao reino do sul, ao reino de Judá, na continuação do texto. Especialmente lá no verso 10. Aqui ela ainda não está presente, pelo menos não de maneira explícita. Ela se dá especialmente, ela se dirige ao reino do norte, ao reino de Israel. Mas quando nós chegarmos lá no verso 10, por exemplo, nós veremos que mais uma vez Deus dirá: mas você, Judá, não marque bobeira não. Esse é o sentido. Certo, irmãos? Então vejam lá, o finalzinho do verso 8 termina com a seguinte expressão: cuidado, Benjamim. Na língua hebraica em que o texto foi escrito originalmente, o Antigo Testamento, a expressão aqui é algo como: atrás de você, Benjamim. Está atrás de você, Benjamim. Ou seja, os vizinhos de Benjamim, e aí lembre-se do mapa lá. Aqui está o território de Benjamim. Os seus vizinhos, aqui, ó, o reino do norte, serão invadidos. Então, a partir disso, nós entendemos a advertência aqui. Atrás de você, Benjamim. Os vizinhos de Benjamim, do reino do norte, serão alvo de intenso ataque inimigo, como parte da disciplina de Deus. Então, a advertência também se faz notar para Benjamim. As suas fronteiras estão sob ameaça. Eles também podem ser arrastados para o conflito. Mas seja como for, irmãos, o que é que nós vemos aqui já? Que está antecipada a derrocada de Israel. Que mais uma vez Deus está fazendo referência à derrocada do seu povo do Reino do Norte. A invasão assíria está chegando, está por vir. A disciplina de Deus está em andamento. E aí vejam o verso 9. Efraim, lembrem-se, é um sinônimo para o reino de Israel, para todo o reino do norte. Efraim tornar-se-á assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel tornei conhecido o que se cumprirá. Então vejam, irmãos, há uma devastação total por vir. A assolação, nós lemos aqui no texto. E deve acontecer no dia da correção. Ou como lemos na revista atualizada, no dia do castigo. Notem, não se trata, portanto, do juízo final, do dia aniquilador. O povo não será totalmente destruído. Trata-se de um castigo disciplinador de Deus. O Deus da aliança. Lembrem-se sempre disso, não porque Deus seja masoquista, mas porque não lhe resta agora outra alternativa para chamar esse povo ao arrependimento que não seja a disciplina. E ela virá, a terra se tornará assolação. E o povo não deve se surpreender com isso. Fomos pegos de surpresa.
nós não poderíamos imaginar que Deus nos disciplinaria por causa do nosso comportamento. Porque vejam, a segunda parte do verso 9, entre as tribos de Israel, tornei conhecido o que se cumprirá. Então é como se Deus dissesse, o meu povo já sabia que as consequências seriam essas. Porque desde os dias de Moisés, eu venho dizendo que se o povo não andar corretamente na minha aliança, me servir de todo o coração, as maldições previstas pelo pacto o acompanharão. O povo já sabia disso. Então, não será pego de surpresa quando a disciplina chegar. Moisés, anos, centenas de anos antes disso tudo acontecer aqui, dessas profecias serem proferidas por Oséias, já havia reunido as tribos de Israel, antes de haver a divisão dos reinos, e já havia advertido as tribos de Israel sobre as terríveis consequências da desobediência a Deus. E como o povo não ouviu, tudo agora vai se cumprir. Diga lá, minha irmã Marli. Você acha assim, podemos dizer que teremos esse dia do castigo, esse dia de ouvidos, não sei de onde considerar, mas que o povo ouviu e não deu ouvido? Por exemplo, esse dia do castigo de Deus, será que ele ainda irá acontecer entre nós? Entende? A gente precisa diferenciar uma coisinha antes. A tua questão é, Deus ainda, basicamente, não é, irmã, se eu entendi bem, ainda pode nos castigar quando nós não damos ouvidos à sua vontade? Esperar esse dia, porque ele fala aí, tornar-se a salvação no dia do castigo. Sim, a que o texto faz referência aqui? Sim, vamos vivenciar isso, será que Deus estará? Entendi. Ou vai ser assim, gradativo? Entendi, minha irmã. Esse dia a que se faz referência aqui, irmã, é precisamente, num primeiro momento, na primeira aplicação, a aplicação primária do que nós lemos aqui, a invasão assíria em Israel. Esse é o dia do castigo. Só que nós não podemos ignorar que, de alguma maneira, o texto nos ensina que Deus, sim, pode disciplinar os seus filhos rebeldes e desobedientes. Atenção a essa diferenciação, irmãos. Eu não estou dizendo com isso, muita atenção, para que não haja confusão, que Deus ainda derrama sua ira sobre nós. Por quê? Porque a ira de Deus, que estava reservada a nós, por causa do nosso pecado, foi derramada em Cristo. Cristo já pagou por todos os nossos pecados. Em Cristo Deus nos amou e em Cristo Deus cumpriu totalmente a sua justiça. Só que, por sermos ainda pecadores, é possível que nós nos distanciemos de Deus, e à medida em que nos distanciamos de Deus, Deus pode usar as adversidades, Deus pode nos disciplinar, e aí a diferença entre disciplina e ira, ok? Entenderam a diferença, irmãos? Deus pode nos disciplinar para nos chamar de volta para si. Há vários textos na Bíblia, inclusive no Novo Testamento, que falam sobre isso. Então, irmã, haverá um dia em que de uma vez por todas Deus derramará a sua ira sobre aqueles que não são seus. Há um dia marcado para isso, é o dia do juízo. De uma vez por todas Deus derramará a sua ira sobre aqueles que não são seus. Mas isso não se aplica ao seu povo. A ira que estava reservada ao seu povo já foi derramada sobre Cristo. E vejam com que grande amor, irmãos, Deus nos amou, a ponto de derramar toda a ira que estava reservada para nós, justa, em seu próprio Filho, para que a justiça do seu próprio Filho fosse colocada sobre nós. Então, irmã, há um dia sim marcado para que Deus manifeste a sua ira, mas sobre aqueles que não são seus. Mas até lá, naqueles que são seus, se houver distanciamento, se houver rebeldia, é possível que Deus nos discipline. Não, mas eu não estou falando nem dos seus,
dessa época, mas Deus está de forma bem gradativa assolando o seu povo. Sim. Que é muito sofrimento que nós vimos. Eu não digo, irmã, assolando o seu povo, mas com... Eu não, o povo. Ah, sim. Eu não. Porque, minha irmã, o que é que Jesus nos ensinou? Que até o dia final, o dia do juízo, nós veremos sinais do juízo de Deus entre nós até que o grande e terrível dia final se concretize. Guerras, fomes, epidemias, todos esses sinais são sinais do juízo de Deus. Há também sinais da graça de Deus, há também sinais da oposição a Deus. Tudo isso, se Deus quiser, nós vamos estudar em teologia sistemática, mas é a última matéria lá da nossa escola dominical, que é escatologia, a doutrina das últimas coisas. Mas há sim, irmã, sinais do juízo de Deus que se manifestam no decorrer da história até a chegada daquele último dia final em que Ele há de julgar vivos e mortos. Fomes, guerras, epidemias, por exemplo, são todos sinais do juízo de Deus sobre este mundo caído. Nós até hoje acabamos de sair, não é, de uma epidemia, por exemplo. Há guerras, estamos vendo, por exemplo, agora, não é, já há alguns dias, guerras acontecendo, e o povo de Deus sofre junto, é verdade. Mas ele descansa na verdade de que um dia tudo isso acabará. E ele descansará por fim. E a graça de Deus sobre nós será manifesta, ou deverá ser manifesta cada dia em cima dessa assolação, desse castigo. Eu vejo dessa forma. Quanto mais sofrimento o mundo passar, nós temos que manifestar a graça que nós confiamos. É isso. A irmã lembra de quando nós estudamos Abacuque? Deus está anunciando a assolação para o reino do sul, o reino de Judá. Diz que a Babilônia vai vir e vai acabar com tudo. E aí o que é que Deus diz para Abacuque? Mas o justo viverá pela fé. Essa tem que ser a nossa crença, o nosso porto seguro é esse. Ok? Vamos avançar então, ouvindo os choros da Maitê. Então Deus tornou conhecido o que se cumprirá. Nós já vimos o mapa, agora vamos avançar para os versos 10 a 12. Diz lá o verso 10: Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como a água. Efraim está oprimido e quebrantado pelo castigo, porque foi do seu agrado andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Então vejam que nós lemos aqui outras acusações divinas, seguidas de palavras de repreensão. No verso 10, qual é a acusação de Deus? Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Agora vem à tona, meu irmão, explicitamente a advertência contra o reino do sul, o reino de Judá. Deus diz que eles são como aquelas pessoas, no caso o reino do sul, o reino de Judá, o povo de Judá, como aqueles que mudam os marcos territoriais. Isso ainda é muito comum aqui no Brasil. Sabe quando as pessoas vão fazer grilagem lá na região norte do país? Vão tomar as terras de outras pessoas, mudar os marcos territoriais. Por exemplo, há muito conflito entre os indígenas, que tanto sofrem nesse nosso país, não é? Com garimpeiros, né, e etc. e tal, porque é a mudança de marco de terra, e o governo brasileiro até hoje sofre nessa marcação das terras indígenas, enfim. Basicamente é isso, ou sobre isso que se fala aqui. Desde sempre Deus condenou a remoção de marcos territoriais. Desde sempre. Aqueles que procediam assim eram dignos da maldição divina. Os irmãos não precisam abrir, mas podem anotar se quiserem. Deuteronômio 27, verso 17, fala de uma maldição específica sobre aqueles que mudam os marcos territoriais. E por que Deus não se agradava disso, irmãos? Porque, no fundo, essa era uma prática que revelava a ganância das pessoas, que iam lá e, para tentar aumentar o seu território um pouquinho, mudava os marcos territoriais, tirando o território do vizinho,
para aumentar um pouco do seu território, revelava insatisfação. Lembrem-se, as tribos, quando chegaram em Canaã, dividiram a terra sob a orientação de Deus. A terra foi toda dividida. Logo, mudar os marcos territoriais era sinal da insatisfação do povo. Não, eu não estou satisfeito com o que eu tenho, com o que eu recebi na divisão. Eu vou mudar os marcos territoriais. Ou seja, esse era um erro grave, um pecado grave, condenado pelo Senhor na sua palavra. E aí, o que Deus diz aqui é que de um modo específico, sobre o qual nós não temos certeza, ou do qual nós não temos certeza, os líderes de Judá estavam violando a lei de Deus, como violam a lei de Deus aqueles que mudam os marcos territoriais. O que o texto está nos dizendo não é que Judá especificamente mudava os marcos territoriais. O que o texto está nos dizendo é que eles desagradavam a Deus, como desagradam a Deus aqueles que cometem esse tipo de pecado. Eles estavam fazendo aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que não agradava ao Senhor, como o reino do norte. Porque a advertência aqui é o reino do sul, não é? Reino de Judá. Foi o que nós vimos lá no verso número 10. Os seus líderes, os príncipes de Judá, estavam distantes de Deus. Agiam como esses que mudam os marcos territoriais. Por causa disso, mais uma vez nós vemos aqui a sentença, não é? Vejam o final do verso 10. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Não há nada mais fácil de ser derramado do que a água, talvez, não é? Mais ilustrativo do que isso aqui. Quando nós viramos um copo d'água em cima do que quer que seja, ele já cai todo de uma vez. Não tem como segurar, minha irmã, é exatamente isso. Se eu tenho um copo cheio de pedras, se eu derramar, eu posso segurar uma outra aqui na mão, etc. e tal, né? Mas com a água vai escorrer, passar por entre os meus dedos, vem de uma vez. É uma torrente, queda torrencial. Deus está dizendo que os pecados do seu povo serão disciplinados com o seu furor derramado dessa maneira, de modo torrencial. A seu tempo, Judá será corrigida pelo Senhor. Verso de número 11. Efraim está oprimido e quebrantado pelo castigo, porque foi do seu agrado andar após a vaidade. Agora vejam, depois de falar de Judá, o reino do sul, lembrem-se lá do mapa, aqui o reino do sul, o reino de Judá, mais uma vez os olhos, o foco se volta para o reino de Israel, o reino do norte, que a essa altura aqui estava já perdido totalmente, numa situação muito pior do que a do reino do sul, o reino de Judá, muito embora eles também não fossem santos, né? Também tivessem os seus problemas. Mais uma vez, o verso 11 volta os olhos para Efraim, para o reino de Israel, reino do norte. E olha o que diz: Efraim está oprimido e quebrantado pelo castigo. Olha o que Deus está dizendo, que de algum modo, irmãos, o reino de Israel já estava sentindo o castigo de Deus. Que o castigo de Deus já estava pesando sobre o reino do norte, já estava chegando sobre o reino do norte. Israel já estava começando a sentir o peso da opressão e do castigo do Senhor. O verbo aqui, Efraim está oprimido, na língua hebraica, descreve mesmo uma condição já existente. Israel já estava sentindo a opressão e o castigo de Deus. Os inimigos já estavam às portas, e tudo isso por causa da desobediência do povo de Deus. Olha o que diz o final do verso 11: porque foi do seu agrado andar após a vaidade. Qual é a ideia aqui? Foi do seu agrado ser, ou seguir, melhor dizendo, a vaidade. Na língua hebraica, esse termo aqui, vaidade, pode ser traduzido como imundície. O povo seguiu um caminho de pecado, um caminho de imundície, um caminho que desagrada ao Senhor, um caminho de idolatria, nós sabemos, não é? Por isso, Deus mesmo, no verso de número 12, é categórico: para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão.
Já viram aquilo que a traça faz nas roupas? Alguém aqui já teve roupas comidas pela traça? Elas gostam das mais novas. Gostam das mais novas, né, minha irmã? Mais gostam. O que é que a traça vai fazendo com as roupas? Vai consumindo, vai comendo, aos poucos vai fazendo deixando as suas marcas, não é? Dependendo do estágio em que está a peste de traças no guarda-roupa, a roupa fica parecendo que levou vários tiros, está baleada. Não é isso? Deus está dizendo que será assim em relação a Efraim. Vai consumir Efraim. Vejam a que situação chegou o povo, irmãos, para que o Deus da aliança tome esse tipo de medida. E com Judá não será diferente, não. Para a casa de Judá ele será como a podridão. Pense na ferrugem. O que é que a ferrugem faz? Da mesma maneira, vai tomando conta lá do metal, tomando conta, vai consumindo até que fique podre. Você bate lá e cai, né? Está tão frágil já que não há o que fazer. É podridão. Esse é o sentido aqui. A imagem é de fato chocante. E notem, irmãos, o próprio Deus é que será o agente. Verso 12, serei, primeira pessoa do singular, eu serei, ele será o agente disso tudo. O povo não ouviu e agora é a hora de encarar as consequências. Verso 13, a situação era tão grave que vejam só o verso 13. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e se dirigiu ao rei principal que o acudisse. Mas ele não poderá curá-los, nem sarar a sua chaga. Vejam que triste realidade a desse povo, irmãos. De alguma maneira que nós não sabemos exatamente, o povo se deu conta da sua doença. Provavelmente aqui, irmãos, o povo já estava começando a experimentar derrocada econômica, social, ou seja, a sentir no dia a dia as consequências do castigo que estava por vir, e em vez de buscar a Deus, rogar a Deus por misericórdia, pedir a Deus que não derramasse o seu furor, a sua disciplina, o que é que eles fizeram? Subiu a Assíria. O povo subiu a Assíria. Ao rei principal se dirigiu pedindo que o acudisse. Em vez de buscar a Deus, Senhor, nós estamos começando a sentir já as consequências dos nossos pecados. As coisas já não estão indo bem na nossa vida. Tem misericórdia de nós, perdoa-nos, nós vamos nos endireitar. O que é que o povo fez? Vamos para a Síria, porque é um império que está crescendo. É um reino que está se tornando cada vez mais poderoso, eles terão condições de nos ajudar. Vamos lá para o seu imperador, ao rei principal, vamos buscar ajuda desse reino poderoso. Vamos talvez pedir alguma coisa emprestado, fazer uma aliança política para que nós não sejamos invadidos. Mal sabe o povo que foi buscar aquele que será o seu inimigo. Aquele que vai abusar da sua fragilidade, invadir Israel e levar o povo cativo para as suas fronteiras. Israel vai buscar a Assíria, mas olha o final do verso 13. Mas ele, o seu rei principal, o imperador assírio, não poderá curá-los, nem sarar a sua chaga. O povo procurou no lugar errado. O povo, irmãos, não buscou a cura no lugar certo. Pode-se dizer aí que eles iriam sofrer umas duas vezes, né? Tanto na mão dos sírios, quanto na mão de Deus, né? Ou seja, eles iam passar muito mais ainda. É isso aí, meu irmão. O fato de, ao invés de recorrerem a Deus, como o pastor falou, confessar os seus pecados, preferiram correr ao que justamente iriam ser deles. Exatamente isso. Aquele que seria um instrumento de Deus para discipliná-los. Não é irônico isso? É muito interessante como Deus age conosco, né? Com o seu povo, né?
É muito interessante. Ah, vocês buscaram a ajuda da Síria? Tá bem, vamos ver como ela poderá ajudá-los então. É justamente o instrumento que Deus usa para levar o povo cativo. Facilitou para o inimigo. Porque às vezes é assim, irmãos, na nossa vida. Mas nós vamos chegar lá na aplicação, né? Nós vamos chegar lá nas aplicações, nós vamos chegar lá. Por tudo isso, para terminar, irmãos, verso 14, porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo os despedaçarei e ir-me-ei embora, arrebatá-los-ei e não haverá quem os livre. O verso 14, por fim, irmãos, explica por que a Síria não poderá curar as feridas do povo de Deus. Porque o verso 14 diz que já não há mais jeito. O Senhor agirá com seu povo como um leão feroz. Quem é que pode tirar a presa da mandíbula do leão, hein, irmãos? Quando o leão abocanha mesmo. Quem é que tem coragem de ir lá? Às vezes aparece um Sansão ou outro, um Davi, né? Mas quem é que tem coragem de ir lá, tirar da mandíbula do felino a presa? Quem é que pode fazer isso sem o uso de instrumentos bélicos, né? Uma arma, algo do tipo? É esse o sentido aqui. Deus está dizendo, eu serei como um leão feroz. Ninguém será capaz de arrebatar Israel das minhas mãos. Tem de ser disciplinado e será disciplinado. Pode se aliar com o maior poder político da sua época. Para mostrar que eu estou no controle da situação, eu vou usar esse mesmo para discipliná-los. Serei como um leão, como um leãozinho, diz aqui o texto, tanto para Israel, reino do norte, como para a casa de Judá, reino do sul. Dura coisa, não é? É cair nas mãos do Senhor. Dura coisa, não é, meus irmãos? E às vezes nós precisamos chegar nesse ponto para, abrir os olhos. E aí já é tarde demais, temos que enfrentar as consequências, não é? Termina o verso 14, deixando claro, é o Senhor mesmo quem está fazendo isso. Eu mesmo os despedaçarei e ir-me-ei embora. Arrebatá-los-ei e não haverá quem os livre. Isso vai se cumprir, meus irmãos, totalmente. Não há quem poderá livrar este povo do castigo merecido, depois de tantas advertências, depois de tantos chamados ao arrependimento. Ok? Alguma dúvida em relação ao entendimento do texto? Ao sentido do texto? Podemos agora aplicá-lo à nossa vida cotidiana? Ou seja, o que é que tudo isso que nós aprendemos aqui me ensina hoje? Podemos partir? Então vamos lá. Quais as lições, além daquelas que nós já aprendemos em outras ocasiões, né? Sobre responsabilidade dos líderes, sobre disciplina, sobre tudo aquilo que nós já falamos, que de alguma maneira é retomado aqui, mas quais outras lições, além dessas, sobre as quais nós já falamos, que esse texto nos ensina? Eu separei 3. Primeira, soluções humanas não solucionam problemas espirituais. Primeira lição que nós aprendemos aqui, irmãos. O problema do povo, que era espiritual, não poderia ser resolvido pela Síria. O povo foi procurar a Síria, achando que o seu problema era só político, era só econômico. Não, as circunstâncias políticas, econômicas e sociais são apenas circunstâncias do acaso. Vamos procurar a potência política dos nossos dias, que elas facilmente vão se resolver. Mas o problema, que era espiritual, não poderia ser resolvido assim. E o que é que nós aprendemos? Buscar soluções para problemas da vida sem levar em consideração a dimensão espiritual é vão. Sabe aquela ideia assim, a pessoa não quer saber de Deus, não quer saber do Senhor, não quer saber de obedecer a Deus, de servir a Deus, de receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, mas quer viver as 1000 maravilhas, quer viver uma vida boa, confortável, sem problemas. E não que isso aconteça em relação aos crentes, tá? Porque os crentes também têm vários problemas. Mas sabe, aquele tipo de pessoa que diz o seguinte: eu preciso dar um jeito na minha vida.
talvez é mudando de endereço, indo para um outro lugar, talvez é mudando de trabalho, indo trabalhar no outro lugar, talvez é mudando de marido, de mulher, talvez é mudando disso, não sei, sabe, soluções humanas que são buscadas, quando na verdade a solução é espiritual. Enquanto a pessoa for inimiga de Deus, tudo dará errado na vida. Os problemas só mudarão de endereço. Os problemas com a esposa não demorarão a voltar na outra esposa. Entendem o que eu estou dizendo, irmãos? Sem um correto relacionamento com Deus, em Cristo, qualquer solução de problemas é apenas temporária e paliativa. Os irmãos sabem o significado dessa expressãozinha aqui? Paliativa é diminuir os efeitos. É algo que não trata da raiz. É como colocar um band-aid num câncer. Vai ter efeito? Não vai ter nenhum. Somente Deus oferece solução definitiva aos problemas. Então, pastor, o senhor está querendo dizer que crente não tem problema? Não, crente tem muito problema. Mas ele descansa na verdade de que em Deus ele encontra paz, encorajamento, mesmo em meio aos problemas. Ele descansa na verdade de que um dia Deus dará fim a todos os problemas. Não haverá mais choro, mais pranto, não haverá mais fome, não haverá mais morte. Tudo se passará e tudo se fará novo. Pastor, eu costumo dizer que o crente que sai de igreja, o crente que vai, essa igreja é muito cheia de problemas. Não, ele é o problema. Todo lugar que ele vai levar o problema junto. O problema não é onde ele está, ele é o problema. Depois ele se resolver, não vai adiantar ficar mudando de endereço. E outra coisa que eu ensino sempre é que doença da alma não sai em raio-x. Não sai, meu irmão. É o problema que você tem que resolver com Deus. Aí vai no médico e toma medicamento, 200 consultas e não sei o que, gasta dinheiro todo comprando remédio. Isso. Não, o problema é porque ele é de alma, é espiritual. É isso. Procura solução humana. Israel fez aí, você está indo no lugar errado, você está indo no lugar exatamente facilitando para o adversário. Você está aí. Então tem muita gente que não sabe, uma enfermidade que não sabe, uma dor crônica que não sabe, mas o problema não é essa dor na coluna, é essa dor na alma. Se não se livrar daquela dor na alma, a dor na coluna vai a vida toda. Por quê, meu irmão? Ainda que eu tenha dor física, dor na coluna, se eu estou em paz com Deus, ela pode passar, e se não passar, eu a encaro com obediência a Deus, alegre, aquilo que Paulo diz, não é? Foi-me posto um espinho na carne, para que eu não me soberbecesse das minhas visões. E aí eu roguei 3 vezes ao Senhor que tirasse de mim. E qual foi a resposta de Deus? Eu não vou tirar não, Paulo, mas a minha graça te basta. E aí Paulo deve ter dito, é verdade, Senhor, eu já estou contente com ela. Eu vou me alegrar nas minhas fraquezas. Sabe, é essa a ideia, justamente isso. Quando nós temos paz com Deus, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis para nós pensamos e chegamos à seguinte conclusão: mas a sua graça, Senhor, me basta. A sua graça me basta. É isso, irmãos. Não adianta procurar solução humana para problema que não é humano. É só trocar de endereço. É só substituir as peças. É só lidar com os efeitos sem lidar com a causa. Nós temos que lidar com a causa para que os efeitos deixem de ser sentidos. Segunda aplicação. Paulo diz que as armas da milícia não são carnais. É exatamente isso, são espirituais. Segunda aplicação. Diante dos problemas e adversidades, irmãos, nós deveríamos nos questionar honestamente: será que eles não decorrem de algum comportamento meu que precisa ser mudado? Porque Deus usa dificuldades, por vezes extremas, para nos chamar à direção correta. Nós já falamos isso em outros momentos, né? E em vez de lutar contra as dificuldades na nossa força, nós deveríamos, voltando à aplicação anterior, ir na causa, nos render de vez diante do Senhor, lutar contra a nossa própria natureza, lutar para que nós nos reorientemos pela palavra de Deus. Eu não estou dizendo com isso, irmãos, que todo e qualquer problema que nós enfrentamos na vida é consequência de comportamento pecaminoso, tá? Não me entendam mal.
Por favor, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que diante dos problemas, das adversidades, das aflições, nós deveríamos nos perguntar honestamente: será que tudo isso que eu estou enfrentando não é Deus tentando chamar a minha atenção por algum comportamento errado que eu estou tendo? Por algum pecado que eu estou insistindo em cometer, do qual eu não tenho me arrependido, e Deus está usando esse tipo de situação para me fazer voltar para o rumo certo? Infelizmente, Israel e Judá não fizeram isso. Mas essas situações deveriam contribuir para que nós fizéssemos isso. Terceiro e último, e aí nós encerramos. No fundo, o texto que nós estudamos também nos lembra que a solução final para todo tipo de problema e guerra é rejeitar o pecado, buscar a Deus e humildemente suplicar por restauração quando ela é necessária. No fundo, irmãos, por que é que nós, por exemplo, brigamos tanto entre nós? Um exemplo. Porque às vezes nós temos dificuldades em reconhecer que somos pecadores e temos dificuldades em buscar a Deus humildemente, recorrendo à sua graça, à sua misericórdia, suplicando por restauração quando ela é necessária. Temos que confrontar os problemas na sua raiz. Se evitarmos confrontar o problema do pecado em vez de cura, agravaremos a situação. Vira e mexe, ele virá à tona e nos levará a graves consequências. Sabe aquilo, colocar o pecado debaixo do tapete? Não, eu entreguei meu coração todo para o Senhor, mas há uma gavetinha do meu coração que eu não abro mão não. Ali, deixa comigo mesmo, eu não vou mudar. Deixa a gavetinha reservada, está trancadinha ali o Senhor não mexe, é minha propriedade. E aí os problemas sempre virão à tona, irmãos. Enquanto nós não tratarmos as causas, os efeitos serão sempre sentidos por nós. Porque nós não nos curvamos diante da verdade de que nós temos que tratar a causa. Nos arrepender dos nossos pecados e nos voltar totalmente para Deus, suplicar por restauração quando ela é necessária. Se nós insistimos em esconder para debaixo do tapete os pecados, vira e mexe, irmãos, eles sairão de lá de baixo para nos atormentar. Para usar a metáfora da poeira escondida embaixo do tapete, nós viveremos a espirrar, porque é a poeira escondida. Em vez de tratar de uma vez, varrer a poeira para debaixo do tapete, pedir perdão para quem eu tenho que pedir perdão, arrumar a situação com quem eu tenho que arrumar a situação, me curvar diante do meu amado irmão que está me dizendo: ô irmão, você está errado, olha aqui o que a Bíblia diz que não é assim, não sei o que estou falando não, eu estou certo. E todo mundo diz que o camarada está errado, mas não, eu estou certo. Em vez de uma vez se render à vontade de Deus, nós insistimos em brigar com os efeitos que não deixarão de existir enquanto a causa não for tratada. É só, meus irmãos, adiar o sofrimento. Sendo a coisa mais simples, às vezes não é simples, é verdade, mas sendo a mais direta possível, ir lá na causa e tratar. Ponto. Acabou. Conversa terminada. Israel não fez isso, estava tentando brigar com os efeitos, sem voltar para a causa. Ok, vamos orar?